Ô Alessandro, e se tratando um pouco da sua vida, de crença, de religião, você sempre foi cristão, não? Quando você nasceu, seus pais já estavam na igreja? Ou você conheceu congregação depois? Eu sou nascido, né, como diz, nascido berço evangélico, né? Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. Então, desde a minha infância, desde criança, né, eu cresci na igreja. Entendi. E você chegava a ir para reunião de jovens, recitar, ser músico, alguma coisa assim? Sim, eu era músico desde 8, 9 anos eu comecei a aprender a música. Desde os 10 anos eu comecei, já tocava na reunião de jovens. Então era gostoso, recitava, né, e ao mesmo tempo era músico. Seu pai Eu era sempre músico também, Alessandro? Não, meu pai não. Apesar de eu ter conhecido pouco meu pai, né? Porque meu pai é falecido. Quando Deus recolheu meu pai, eu tinha 8 anos. Então eu conheci pouco. Ô Alessandro, e então seu pai e a sua mãe, quando Deus recolheu seu pai, ele era da igreja. Ele era da igreja. Aham. Ele tinha algum cargo, alguma coisa? Não, não. Era só membro da igreja. Entendi. E a sua mãe também? A minha mãe também sempre foi da igreja, mas também não era de cargo, né? Não tinha nenhuma função lá, apenas era da igreja. Sim. Você tem irmãos, ô Alessandro? Tenho duas irmãs. Duas Duas irmãs. irmãs Também era mais velhas todos, que eu. todos da igreja. Todas da igreja também. Desde a, Entendi. desde a nascença. Entendi. E fala pra mim, depois que aconteceu esse fato, você continuou congregando e chegou uma época da vida, que normalmente acontece, né, com os jovens, né? Chega ali 12, 13, 14 anos, dá uma desviada dos caminhos. Com você aconteceu isso, não? Aconteceu. Uma pelo fato, né, da minha adolescência, eu fui um pouco mais rebelde pela questão que eu perdi meu pai e eu não entendi aquilo. Então eu cresci um pouco meio que revoltado com isso, né? Revoltado com Deus, na verdade, né? Tava questionando, né? Então tava ali na igreja, né? Meio na igreja, meio assim no mundo e mesmo assim ele foi indo, né? Passou a minha adolescência e quando eu me casei na igreja, né? Ali tudo certinho. Mas aí depois do casamento aconteceu algumas coisas na vida e aí eu saí da igreja, né? Aí eu não fiz mais parte da congregação. Mas aí você batizou depois de casado? Não, não, batizei com 12 anos. Batizei criança, né, na igreja. E quando eu me batizei, depois logo me oficializei, né, porque tem algumas regras lá. Então fui batizado, continuei na igreja e músico, né? E quando você batizou, Alessandro, você acha que você tinha consciência do que era, pelo menos um pouco do que era Jesus, o que era graça? Tinha um pouco de consciência disso ou não? Não, não. Foi mais assim um batismo, eu digo, por dois motivos, né? Pela questão de ser músico, precisava desse batismo, e foi mais por uma questão também família, né? É, costume, né? Foi um costume familiar. Entendi. E aí você foi músico, oficializou e viveu dentro da igreja até se casar. Isso, foi. Mesmo meio Eu rebelde, mas estava sempre ali na igreja. o que que é rebelde, Alessandro? Fala pra mim. Conta esse mistério aí. O que que é ser meio rebelde? Assim, que era meio rebelde porque não tinha princípios, né? Dentro da igreja. Não era assim, verdadeiramente ali sincero cristão na igreja, então estava um pouco na igreja e devido rebelde pela questão um pouco da doutrina que tinha na igreja, então que ao fazer alguma coisa fora da doutrina, né, era como se fosse alguns pecados, né, então se tornava rebelde no meu entendimento, pelo costume da igreja. Entendi. Mas você conheceu essa pessoa que você casou? Você conheceu dentro da igreja? Foi dentro da igreja. Foi. Ela também era da congregação.
também era da congregação. Sim. E você era o quê? 20 anos, 18 anos? Quantos anos você tinha? 18 anos. 18 anos. 18 E ela? É. Ela também tinha a mesma idade. Entendi. E sempre tem aquela questão, né? Que tem casa cedo, né? Pelo costume, né? Pelo costume da religião, Entendi. se casa rápido ali, né? Mesmo sem alguma estrutura, sem Preparação, muita né? informação, preparação, né? Mas o casamento acontece. E você hoje, nós vamos conversar um pouco naquilo que puder sobre a sua vida. E você acha hoje, olhando pro Alessandro de 18 anos, você acha é uma escolha certa? Você acha que os jovens hoje que nos assistem, você acha que quem está pensando ou já está preparando para casar, você acha que deve pensar um pouco mais, se estruturar, ou deve casar? O que você acha? Qual que é a sua opinião, você que passou por esse caminho, ô Alessandro? Cara, pela questão um conselho que eu poderia dar é pensar mais, né? Estruturar mais, né? Entender a si próprio melhor, para saber o que procura, para saber o que quer. Porque aí vai facilitar mais as coisas. É quando tem o mínimo Então, de estrutura, né? quanto mais, Financeira, tudo, né? quanto Entendi. mais preparação e informação, ajuda.